entrar aqui também já para os nossos movimentos constelatórios de hoje. Feliz demais de estar aqui com vocês, né? Para mais um momento desse, nesse mês tão auspicioso, onde nós vamos. A bandeira do Brasil até caiu aqui, viu? E que o campo quer falar para nós. Nesse mês de julho, onde a regência de Câncer está aí no céu com essa lua nova, né? Trazendo muitos auspícios para a gente olhar para as nossas questões ancestrais. Então, esse é um mês muito especial para que a gente faça esses movimentos de curar as questões ancestrais que ainda se repetem em nós. Mas nós vamos aprofundar isso já já, assim que eu compartilhar aqui a nossa live com os nossos amigos, para que eles saibam que a gente já está aqui online, né? Vou também mandar em alguns grupos, e aí em seguida eu volto aqui e vou aqui pausar rapidinho aqui também no nosso Zoom. É, seja bem-vinda, querida. E como eu disse, né, nesse mês onde a gente vai olhar para as nossas questões ancestrais mais profundas, embora sempre seja tempo para a gente olhar, mas quando o céu ele traz esses movimentos, como ele está agora, né? Trazendo essa energia de câncer que nos conecta com as nossas raízes, com de onde nós viemos, o que questões nós trazemos, e já já, e aí essa lua nova, né, ela nos conecta muito com as questões ancestrais maternas, mas o sol já já entrando em Leão, nos conecta com as nossas questões paternas. E por que eu trago essas informações, né? Porque nós vivenciamos uma jornada de ano novo astrológico, uma jornada alquímica de ano novo astrológico, onde os movimentos do céu são que nos regem, onde cada mês nós nos encontramos para constelar um tema, e lá dentro, semanalmente, dentro do grupo que a gente tem do WhatsApp, eu trago outras informações, além das que nós postamos aqui, porque no Instagram a gente traz tudo muito resumido, lá dentro a gente traz mais esmiuçado, né? A gente tem também a oportunidade de trazer temas para constelar, dentro do grupo, cada um traz o seu tema e cada mês a gente tem um tema coletivo. E esse mês o tema é exatamente o merecimento. Porque quantas vezes, né, nós nos pegamos presos, repetindo padrões que nós vimos dos nossos pais, dos nossos avós, porque de alguma forma a nossa alma acredita que para pertencer é preciso sofrer, é preciso repetir, é preciso ficar aprisionado nas histórias do sistema. E é óbvio que isso é um movimento inconsciente. Não é um movimento que a gente faz com consciência, porque eu digo que antes da felicidade, a lealdade, né? Então eu te pergunto agora, se você parar para perguntar dentro de você, o que em mim acredita que eu preciso repetir, que eu preciso sofrer para pertencer? E para quem ainda não está familiarizado com esses termos, né? Pertencimento, hierarquia, ordem, equilíbrio. São três ordens sistêmicas, três leis sistêmicas. A primeira é o pertencimento. Todos pertencemos.
aqueles nascidos, os não nascidos, as vítimas, os perpetradores, todos têm direito de pertencer. Pertencem a um sistema familiar, pertencem a um clã, e todos sentimos essa necessidade de pertencer. A segunda lei é a lei da ordem ou da hierarquia. Os pais vieram primeiro do que os filhos, os avós, eles nos deram a vida. Então, dentro do sistema, eles são maiores do que nós. E nós somos os pequenos. E nós devemos a vida a ele. Mas é aqui que as coisas começam a se emaranhar muitas vezes. Porque a gente acha que para pertencer, para honrar aqueles que vieram antes, a gente precisa continuar repetindo as histórias deles. Histórias que muitas vezes foram de dor e sofrimento. E é inconsciente esse movimento que diz: mãe, assim como você não foi feliz no teu relacionamento, eu também não vou ser no meu. Pai, assim como você perdeu tudo nos negócios, faliu tantas vezes, eu vou falir também no meu negócio. Ou eu nem vou conseguir botar um negócio, ou eu nem vou conseguir ter um relacionamento, para eu não repetir essa história. Ou todas as vezes que eu tiver prestes a empreender de forma grandiosa, passando além do que foi permitido aqui atrás, viver pelos meus pais, alguém adoece, alguém morre, um acidente acontece para que a gente perca tudo e não seja capaz de fazer. Lá no fundo, e a terceira lei, o equilíbrio entre o dar e o receber. E esse é uma lei que primordialmente ela precisa acontecer dentro dos relacionamentos. Sejam relacionamentos conjugais, sejam relacionamentos de parcerias de negócios. Então, não posso só ser aquele que dou, só ser aquele que pago, e não ser nunca aquele que recebe um carinho, que recebe um afeto, que recebe um presente, que recebe remuneração, porque isso desequilibra e eu vou para a escassez. E aí, muitas vezes, o meu sistema familiar teve em desequilíbrio nesse dar e receber. E em lealdade a eles, eu sigo em desequilíbrio na minha vida. E isso muito tem a ver com a questão de não se sentir merecedor, de não se sentir merecedora, de achar que é uma traição aos nossos pais, uma traição aos nossos avós, uma traição ao sistema familiar, se eu for mais próspera, se eu for mais merecedora. Então a gente fica ali, sem conseguir. E isso nós vamos olhar com mais profundidade no próximo dia 24 de amanhã a 8, numa constelação coletiva que é da jornada, na verdade, ela é da jornada alquímica sistêmica, onde a gente se encontra essa uma vez ao mês, trazendo um tema. E eu escolhi essa data porque a gente vai estar bem na lua crescente, trabalhando esse chakra das emoções, que é o terceiro chakra, com muitas emoções aqui não resolvidas, dos 14 aos 21 anos, onde nós não realizamos as coisas como nós gostaríamos, mas também com questões dos sentimentos, dos 21 aos 28 anos. E se eu não estou resolvida com emoções e sentimentos, como é que eu vou me sentir merecedora? Seja do que for, não tem como. Mas a lua crescente, nessa data, ela está ali, trabalhando esses chakras. E aí a gente pega uma força a mais nesse mês da ancestralidade para olhar para a questão do merecimento. Então, se sentirem no coração de participar conosco, fiquem à vontade, eu vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo. Basta adquirir o manual da jornada, que é um manual que vai te dar um norte
do todo ano. Exercícios sistêmicos, meditações, entre tantas outras coisas. Esse também é um manual da jornada, mas que eu estou disponibilizando para quem sentir. E aí você vem e ganha a participação nessa constelação coletiva via Zoom, às 19h09, onde as pessoas da jornada também ficam com a gravação, mas quem vem tem o direito de participar. Algumas pessoas já têm o manual, porque eu dei a elas como um presente para aquelas que participaram da constelação coletiva de Ano Novo Astrológico, presencial em Pernambuco e aqui no Ceará, e também, deixa eu tirar isso aqui, e, eita, e também deu uma travadinha porque tocou. E também, vamos ver o que é que volta. Voltou. E também para quem veio online. Para essas pessoas, elas já têm o manual, mas eu dou a elas como um presente, com esse valor de troca que é simbólico de R$ 108, a possibilidade de vir constelar de forma coletiva com a gente o merecimento. Tá certo? E aí, quiser colocar alguma coisa aqui, se sente algo sobre não se sentir merecedora, se já observou ou merecedor, né? Algum padrão que se repete, coloca aqui para mim, que a gente vai fazendo movimentos, né? Se quiser, de repente, trazer, vai trazendo aqui nos comentários, que eu vou trazendo falas. Eu gosto muito de usar as cartinhas sistêmicas, que são das constelações sistêmicas, das falas sistêmicas, do Ho'oponopono. E hoje eu vejo porque eu gosto tanto dessas cartinhas, né? Elas são cartas terapêuticas. Mas aqui nesse sangue, aqui nessa veia, nesse DNA, nessa ancestralidade, corre o sangue dos ciganos Rom, os ciganos Romani, que vieram da Índia, né? E são os meus antepassados, que eu honro e agradeço muito, muito, que me fortalecem a cada dia. E aí entendo por que que essas cartinhas terapêuticas ressoam tanto comigo, porque aqui eles já traziam, né, essa leitura que eles faziam através de mãos, através de cartas, né? Tão linda. Como que eu sei, Aridan, que você tem essa ancestralidade? Já falei aqui que eu fiz um teste de DNA ancestral. Numa das minhas postagens tem, depois eu posso até repostar para quem quiser. Inclusive lá eu tenho um linkzinho promocional, não porque eu tenho parceria com eles, nada disso. Porque na medida que você faz, você ganha, né, um link que você pode repassar para outras pessoas e elas têm um desconto, e eu não ganho financeiramente nada com isso. O que eu ganho é que eles liberam mais outras informações para mim a partir do meu teste de DNA. E é muito bom. Por quê? Porque você conhece um pouco mais de você, porque você conhece mais da tua ancestralidade, conhece mais da tua história, ver por que que você gostava disso, por que você tinha medo daquilo, por que que você tem habilidade com tal coisa, é maravilhoso. Isso fortalece o nosso pertencimento. E na medida que fortalece o nosso pertencimento, também, bom dia, também fortalece o nosso merecimento. Então, se tem uma coisa que eu digo que todo mundo merece, é fazer esse teste de DNA ancestral. A gente vê pessoas que são adotivas e que não conhecem a história dos seus pais biológicos. Ali você vai conhecer, porque o teu sangue, o teu corpo, o teu DNA vai te falar de onde você vem, né? Você pode até não saber exatamente quem é o teu pai biológico, a tua mãe, e até pode saber caso eles já tenham feito esse teste de DNA em qualquer parte do mundo, porque esse teste nos conecta com todas as pessoas que têm parentesco conosco
em qualquer parte do mundo. Tá lá. E que fez nesse laboratório, né? Então, lá tem páginas e páginas de parentes, desde o mais próximo, o irmão do meu pai, ele fez. Então, ele é o meu primeiro parente mais próximo que já fez o teste de DNA, com porcentagem e tudo. Então, se em algum lugar alguém um dia achou que eu não fosse filha do meu pai, olha, sou, tá tudo certo, né? É muito lindo, brincadeiras à parte, é só trazendo essa questão do merecimento, né? E aí eu vou trazer uma cartinha para nós. Antes de eu trazer um exercício que eu separei para a gente fazer aqui de merecimento, para ver o que que esse campo traz, né? O que que o campo traz para nós sobre esse tema do merecimento, que é tão forte. A gente vê pessoas, né, tão competentes muitas vezes, estudiosas, mas que vão lá, faz um concurso e não consegue passar. Sabe tudo, na hora dá o branco, dá o nervoso, às vezes não consegue nem ir passando o mal. Por quê? Porque aquele concurso ia te dar um nível acima, muitas vezes, do que vivem os teus irmãos, do que vivem os teus pais. E a lealdade é tão grande que você não consegue ir e não consegue se liberar. E assim para tantas coisas na vida. Então, é muito forte e é muito importante quando a gente faz esse movimento, porque eu constelo, eu recebo essa força dos meus pais, porque quando a gente está em determinadas questões, vou dizer financeiras, tá? De alguma forma, a gente não se permitiu receber a força da vida dos nossos pais. Porque a nossa mãe traz a gente para o mundo e com ela vem as possibilidades de sucesso na vida. E o nosso pai é aquele que segura na mão e leva para o mundo. E mesmo que ele não tenha feito isso fisicamente, energeticamente, espiritualmente, é ele que faz. E aí, pois é, que maravilha, tá vendo? Pois intenciona para ele, abençoa ele, diz, filho, eu te abençoo e te libero, e que ele se sinta merecedor para ir passar nesse concurso, independente da história. Porque muitas vezes a gente não se sente merecedor, e aí não adianta todo mundo querer, né? E a gente não ir. E como eu dizia, quando a gente não toma essa força, não recebe essa força, e como é que eu recebo essa força? Sem julgar a história dos meus pais, sem julgar que eu poderia ter essa ou aquela coisa que eles poderiam ter me dado e não me deram. Aí eu aceito como foi, me fortaleço, me preencho deles, porque eu sou 50% a minha mãe, 50% o meu pai, e tudo que eu julgo, condeno e excluo neles é sobre mim que eu estou julgando, condenando e excluindo. Então não tem como ter sucesso, como ter realização, como ter saúde, se parte de mim importante está excluída. Não tem. E aí, como que eu vou ser próspera? Como que eu vou ser saudável se eu estou nesse lugar? E às vezes a gente não tem consciência disso. É só uma coisa que, de repente, nesse processo da constelação, vira chaves. Através da fala do outro, através da história do outro, porque a história do outro sempre fala sobre a minha própria história também, é sobre a minha própria vida também, não é só sobre o campo do outro. Então, isso é que eu acho que é muito rico, as constelações coletivas, esse campo é muito mais forte. Jesus já dizia: onde tiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Uma pessoa que vem e traz o seu tema para constelar, ela traz toda a sua ancestralidade, materna e paterna. Duas, então, é muito mais. Três, quatro, 10. Quanto de Deus tem ali trabalhando, liberando para as nossas vidas, para os nossos ancestrais? Então, é muito forte, é muito profundo.
É muito libertador. Então, vamos ver que cartinha o campo traz para nós agora. Deixa eu mostrar para cá também. A caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que procura. A caverna que tem medo de entrar guarda o tesouro que procura. Joseph Campbell. O que será que a gente tem medo? O que a gente acredita que se a gente fizer, a gente vai desonrar aqueles que vieram antes. A gente vai se perder deles. Talvez ali, aquilo que eu estou com medo de fazer diferente do que foi feito aqui, seja de onde vem a minha força, de onde vêm as infinitas possibilidades. Então, nesse momento, nós vamos nos preparar para fazer o nosso exercício sistêmico, para mexer, né? Eu digo que as constelações, elas são casquinhas, como uma casca de cebola. A gente tira uma casca, tira outra, até que de repente chegou no miolinho e a gente floresceu. Então, nesse momento, eu vou pedir que a gente se conecte com aqui e agora, sentindo aqui atrás de nós, atrás do ombro esquerdo, a nossa mãe e toda a nossa ancestralidade materna. E atrás do nosso ombro direito, nosso pai, e toda a nossa ancestralidade paterna. E não importa se a gente não os conheceu pessoalmente, mas eles vivem em nós, no nosso DNA, nas nossas histórias. E a gente visualiza e sente essa longa fila de antepassados e ancestrais que vieram antes de nós, mas que mandam muita força da vida também para nós. Inspira, expira, manda luz agora para todos os julgamentos que em algum momento nós fizemos dos nossos pais, dos nossos avós, para tudo que a gente condenou, talvez, neles. E eu convido agora a vibração e a energia, os símbolos sagrados do Reiki, desse lugar de reikiana, de mestra de Reiki. Shukurei, shukurei, shukurei. Seiki, seiki, seiki. Om Chazechunen, Om Chazechunen, Om Chazechunen. E aqueles que sentirem, né, diga eu permito que a energia do rei que haja em mim, nas minhas células, nos meus pensamentos, trabalhando agora conjuntamente com essa vibração aqui, desse campo sistêmico que se abre, chegando também aos nossos ancestrais. Não importa se nós conhecemos os nomes deles ou não. Agora perceba e sinta que entre cada um deles houve pessoas que passaram dificuldades de escassez, de injustiça, de abandono, de autoabandono, vícios, e desse modo foram excluídas do convívio do sistema familiar, que se excluíram, muitos saíram de casa, foram viver na rua, vivem na rua ainda hoje,
como mendigos, como pessoas sem famílias, mas assim foram com muitos dos nossos antepassados. E observe se dentro de você, dentro de nós, existe alguma crença que te diz que assim como eles foram excluídos, que assim como eles não puderam ser reconhecidos e pertencer, você também não pode. E aí você segue repetindo padrões deles que te colocam na exclusão de você mesmo, na exclusão por pessoas, por amigos, pelos próprios parentes. Perceba se dentro de você tem uma voz que ressoa: eu não posso ser feliz, porque eles não foram. Se eu for feliz demais, eu me afasto dessa realidade da minha família, eu deixo de pertencer. Se eu prosperar, se eu tiver bens materiais, talvez eu seja traído, traída, abandonada, morta, perseguida como eles foram. Para pertencer, eu carrego um peso que não é meu. Inspira, expira, apenas observe sem julgar. Agora imagine que todos os seus ancestrais, maternos, paternos, aqueles que você nem conheceu, olham para você e um a um eles dizem: querida descendente, querido descendente, eu vejo você. Você não precisa mais seguir honrando e repetindo as nossas histórias. Nós enviamos até você as nossas bênçãos e elas vão além de você, até as próximas gerações. Receba de nós agora a vida por inteiro. Inspira, expira. E sem brigar com o passado, com tudo que foi, aceite o que foi, como foi, pelo preço que custou a cada um. Porque agora, aqui, nós estamos aqui para te abençoar, para te liberar, para fazer diferente tudo aquilo que fizer sentido para você. Inspira, expira, sente que chega até você agora as falas deles, as bênçãos deles, a liberação. E com respeito, nós dizemos, escolhemos agora transformar todo o sofrimento, toda a escassez, toda a doença, toda a tristeza em abundância e sim para o merecimento. Eu sigo com muito merecimento. Inspira, expira. E quando se sentir bem, pode ir mexendo o dedo dos pés, dedo das mãos, abrindo os olhos e voltando para o aqui e para o agora. Muitas vezes, a falta de merecimento não nasceu em nós. Ela foi passada para nós de geração em geração.
São lealdades invisíveis. E quando nós olhamos para tudo isso com amor, algo começa a se reorganizar, sem culpa, com liberação e com força. E gratidão a todos aqueles que vieram antes de nós. Inspira, expira, volta nessa meditação sistêmica para fazer sempre que não estiver se sentindo merecedor, merecedor. Se já ouviu tudo que foi dito até aqui, avança e faz só um pedacinho da meditação. E repete, repete, repete quantas vezes forem necessárias, até que você se fortaleça. E se fizer sentido, eu aguardo vocês aqui com a gente. Bom, gratidão. Na próxima sexta-feira, dia 24, na constelação coletiva do merecimento. Vou deixar mais informações na descrição dos vídeos, tá? E só para encerrar, eu vou tirar mais uma cartinha aqui, para ver o que que as cartinhas das falas sistêmicas traz aqui para nós. Eu tenho medo, eu tenho medo, e a gente viu, né? A primeira frase foi essa: a caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. Então, todas as vezes que esse medo aparecer aí, pensa que esse medo pode estar te impedindo de entrar na caverna onde está o tesouro que você procura. Eu vou trazer uma cartinha do Ho'oponopono para a gente entender o que que a gente precisa limpar aí, porque estamos falando em ancestralidade, em meio de liberação, né? Kala significa que não existem limites. Não existem limites. A gente limpa, a gente constela, e não existem limites. A gente tem a permissão de ir mais além, muito além, além do que a gente é capaz de imaginar. Gratidão, queridas pessoas. Eu vejo vocês. Até breve. Gratidão, 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 gratidão. Vou deixar na descrição do vídeo como você adquire o material, como entra em contato e como até vem para nós para participar da jornada, se quiser. Até lá. Gratidão.